Fala um oi pros seus seguidores. Eu também, filha. Amo muito vocês, tá? Fica com Deus. Já tentei fazer esse vídeo outros dias e eu chorava. Eu acho que o tempo vai curando a gente mesmo, né? E aí, quanto mais o tempo vai passando, mais a ideia vai assimilando dentro de você e você vai conseguindo seguir. Como é difícil perder alguém. Essa dor que parece que tem algo faltando dentro de nós. Como superar isso? E o medo da morte? Será que vale a pena temer uma coisa que é inevitável? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Oi, gente linda do meu coração, eu sou a Fernanda Aparecida, terapeuta holística, e você está no Espiritualidade Fora da Caixa. Aqui nesse canal a gente traz reflexões sobre a vida, tudo para fazer com que você perceba que você é capaz de tudo, que você pode se curar. Todos nós podemos, não existe um impossível, não deixe que ninguém fale isso pra você. Mas vamos lá. Eu fiquei 3 meses longe aqui do YouTube, né? Eu passei por uma perda muito grande e eu precisei de um tempo para me acolher, para deixar esses sentimentos virem e lidar com isso da melhor forma possível. E eu também não queria transmitir energia triste para vocês, porque eu fiquei triste, né? Eu fiquei muito triste, eu tava assim, muito mal. E eu fui melhorando e agora estamos de volta com novas coisas, novos projetos. Para quem acompanha meus vídeos, sabe que eu estava no Paraná, ajudando a cuidar da minha avó materna. E aí ela teve uma melhora e eu voltei para São Paulo para dar andamento nos meus projetos. Está aqui, ó. Vou deixar todo o link na descrição, tá, gente? Isso daqui, ó. Incenso de eucalipto, tá vendo? Que delícia. E aqui, ó, banho de ervas. Tá vendo? Isso daqui é limpeza energética. Tudo tem o link aí na descrição pra vocês, tá? E aí eu cheguei em São Paulo, ia dar andamento nesses projetos. E aí a minha avó paterna ficou doente. 4 dias que eu tava aqui em São Paulo, ela ficou doente. Aí eu fui lá pro Votorantim pra cuidar dela. E aí eu fiquei com ela nos últimos dias da vida dela, né? Foram momentos muito difíceis, entre idas e vindas do hospital, e muito aprendizado. Eu aprendi, a minha avó, eu até falei dela no vídeo que eu fiz do Haluca, que eu falei que eu fui criada pelos meus avós, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam e deixavam a gente na casa da minha avó e depois buscavam, né? E eu aprendi tudo com a minha avó. Aprendi a fazer comida, limpar a casa, aprendi coisas da vida, coisas da Bíblia, de Deus. Minha avó sempre teve muita fé, ela foi católica, evangélica. E no velório dela, uma amiga dela falou que até budista ela já tinha sido, né? Minha avó, ela sempre teve muita fé e a cabeça muito aberta. Por mais que ela fosse uma senhora, ela era uma senhora muito pra frente, né? Ela era o arquétipo perfeito da avó. Uma senhorinha, gordinha, que fazia biscoito, bolo. Tinha aqueles conselhos sábios, né? Que só os idosos têm, mas infelizmente nem todos os idosos. Ela aprendeu a viver, ela soube viver e ela não deixou que os sofrimentos que ela passou durante a vida, que foram muitos, abalasse ela e tirasse o sorriso dela. Ela era uma pessoa muito alegre, muitos amigos ela tinha. E quando ela ficou internada, aí tinha a visita de 12 horas, né? Passava a noite, aí passava e depois entregava para outra pessoa, a pessoa passava a manhã e à tarde tinha visita de 1 hora e pouco, alguém poderia ir. E aí a gente fez um grupo no WhatsApp, porque muita gente queria ver minha avó, sabe? Ela era muito querida, e isso foi ótimo, assim. E eu falei pra ela, sabe, enquanto ela tava viva, eu falei, olha, avó, quando a gente tá aqui na Terra, a gente constrói coisas, né? A gente constrói casa, compra carro, tudo material a gente constrói aqui. E quando a gente morre, tudo que é isso fica. E aí quando a gente chega no céu, né? Depende da sua religião, mas essa é a forma mais fácil de explicar. Lá a gente vai ter construído alguma coisa, mas com as boas ações que a gente teve aqui na Terra. Então, vó, como a senhora tem muito amigo, a senhora é muito amada, nossa, lá em cima no céu a senhora tem um castelo construído pra senhora, só coisas boas te esperando. E claro que nem todo mundo é perfeito, né? Minha avó, ela era geniosa, ela arrumava briga, ficava sem falar com as pessoas da família, né? Quem não é assim, né?
E aí, mas antes dela partir, ela perdoou as pessoas perdoaram ela. E que bom que a gente pode perdoar, sabe? E muitas coisas, depois de tudo isso que aconteceu, muitas coisas pra mim, nossa, muitos problemas, essas coisas que eu achava que eram desse tamanho assim, nossa, se tornou minúsculo, insignificante até. Pessoas que eu briguei, pessoas que me ofenderam, tudo isso ficou assim tão pequeno que nem me importo mais. Porque a única certeza da vida é a morte. Todo mundo vai morrer um dia. Jovem, idoso, a gente não sabe. Você saiu para trabalhar hoje, mas quem me garante que você vai conseguir chegar em casa? Não tem como garantir, a vida é incerta. E só existe o agora, né? E as coisas que a gente constrói com as pessoas. Tem a filosofia de vida que fala que você tem que plantar uma árvore, escrever um livro, né, antes de morrer. E aí eu observei que nós, com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente plantou uma sementinha no coração delas. E escreve um livro, um capítulo de uma história. No velório da minha avó, um primo meu foi lá, queria falar, né, o pastor orou, ele foi e falou, olha, eu quero falar que hoje eu sou o padeiro da minha casa, que eu faço pão, porque a minha tia me ensinou, ela foi lá em casa e me ensinou a fazer pão. E olha, gente, se não é uma sementinha, aí ele ensina o filho dele a fazer o pão, e aí o filho dele ensina os filhos, os amigos, e vai estar lá a receita da minha avó, eternamente, uma sementinha. E o livro, né, através das coisas que a gente faz com as pessoas, assim, ai, lembra aquele dia que você contou aquela piada e eu ri, eu tava num dia triste. Olha, você escreveu um capítulo com essa pessoa, sabe? Você escreveu uma história. Então, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que a gente possa ser capaz de deixar uma sementinha boa, um capítulo bom do livro da vida dessa pessoa. A vida, ela é muito difícil, muito dolorida. A gente tem que fazer com que a vida seja mais fácil. Se a vida já é difícil, para que a gente vai piorar a vida de alguém, sabe? Vamos simplificar, levar o amor, o sorriso. Nem sempre é possível, claro, nós somos humanos. Mas tentar, sabe? Ter esse objetivo quando acordar, vamos fazer o melhor hoje, sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã a gente nem esteja aqui. Nós ficamos presos com coisas tão pequenas, tão materiais, e quando a gente morre, gente, as pessoas colocam as nossas coisas num saco preto, doa pra alguém, tem coisas que vai jogar fora, sabe? Nunca guarde a melhor roupa para um dia especial. Todo dia é especial se você tá vivo. Não guarde os copos bonitos para quando vir visita. Você é a visita mais importante. Tome água nos seus copos lindos. Um dia você vai morrer e esses copos vão ficar. E isso não vai valer, sabe? O que importa é o aqui e agora. As coisas que a gente faz para os outros. As sementinhas boas, né, que nós plantamos para os outros. E tudo isso vai acabar um dia. É triste, é desafiador, mas faz parte. Como lidar com a dor da perda, né? Com esse buraco que fica, que o corpo sente, sabe? O corpo sente, é uma falta que faz. A pessoa não vai estar mais aqui, a gente não vai mais poder abraçar, sentir o cheiro da pessoa, a comidinha da pessoa, ouvir aquele conselho que só essa pessoa poderia dar. A gente não pode. A minha avó era muito sábia, e uma vez eu estava passando pelos momentos difíceis, na época de depressão, e em um relacionamento difícil, um monte de gente querendo opinar na minha vida, e ela me ligou. Ela veio pra São Paulo, observou, né? Aí quando ela chegou lá na casa dela, ela me ligou. Ela falou, Fernanda. Ela falou assim, ó, Fia, vive a sua vida. Um conselho assim tão pequeno, mas tão grande, que eu falei, não, vó, tá bom, desliguei que eu tinha que chorar, porque tocou, sabe? Ela quis dizer assim, independente do que as pessoas estejam falando, independente do que esteja acontecendo, vive a sua vida. E a minha avó era muito sábia. Teve um dia, enquanto ela estava doente, ela saiu, ela ficou um tempo no hospital, saiu, foi pra casa. E aí ela tava com a glicemia baixando muito.
E aí, de madrugada, ela tava com glicemia baixa, e eu dei Nescau pra ela, um pãozinho. E aí, de manhã eu acordei, e era ela e o meu avô, né? Meu avô tá bem, graças a Deus. E aí, eu acordei, meu avô tinha feito xixi, eu falei, vou dar banho no meu avô. Aí um tio meu tava no portão, na hora que eu acordei, eu chamei ele, falei, fica aqui, me ajuda, porque eu vou dar banho no meu avô. Aí coloquei meu avô na cadeira de banho, dei banho nele, e minha avó dormindo. Eu falei, deixa minha avó dormir, porque toda hora, de 3 em 3 horas, a gente tinha que furar o dedo dela pra ver a glicemia. E se tivesse muito baixo, tinha que dar refrigerante pra ela, chocolate, doce. Sabe, imagina uma vida, você passa a vida inteira indo no médico, o médico fala pra você, não toma refrigerante, não toma. Aí você fica tão doente que os médicos chegam e falam, toma refrigerante. Quando a sua glicemia baixar, toma refrigerante. É muito triste, os dedinhos dela estavam todos machucados já de tanto furar. Foi muito triste. E aí eu fui, dei banho no meu avô, e aí minha avó começou a roncar assim, estranho. Tipo, fazer assim, sabe? E babar. Eu falei, meu Deus. Aí fui, tentei acordar, ela não acordou. Aí eu chamei o vizinho, aí veio o SAMU e a gente foi pro hospital. Eu e minha avó, só nós duas. E aquele... Gente, eu passei por tanta coisa que assim, eu nem sei como eu fui capaz, sabe? E hoje eu vejo o quanto que eu sou forte. Isso me mostrou o quanto que eu sou forte, o quanto que eu sou corajosa. E aí eu só sei que... Eu nem lembro de todo o caminho. Eu só lembro que eu tava com a pastinha dos documentos dela assim, ó. Aqui e na frente da ambulância. E aí eu só ouvi o motorista falar, olha a curva, que ele é tão rápido. Aí eu olhava pra minha avó, o cara tava colocando um negócio no rosto dela. Aí ele falava, olha a curva, eu olhava outra coisa. E aí chegou lá no hospital e aí ela entrou em coma. E aí o médico veio e falou pra mim que era pra me preparar a família, avisar pra família, tudo, que ela tava partindo. Aí eu fui e liguei pra minha madrasta. Nessa calma aqui que eu tô falando com vocês, mas fica pra vocês ver o que aconteceu depois. Que minha avó, ela voltou do coma, já vou falando logo, dessa vez ela voltou. E aí eu fui, liguei pra minha madrasta nessa calma, falei, olha, minha avó tá partindo, ela... Aí minha madrasta lá do outro lado, não sei o que. Eu bem calma, falei, olha, avisa pro meu pai, que agora eu vou falar com a minha irmã. Aí na hora que eu tava ligando pra minha irmã, o médico foi e falou, família da Leonice. Aí eu falei, eu saía correndo, aí eu saí correndo, eu só andava correndo pelo hospital, sabe, igual uma louca. E aí ele foi e falou, ela acordou. Aí eu fui lá e falei, nossa, avó... a senhora acordou, aí ela falou, como eu vim parar aqui? Eu tava em casa dormindo. Eu falei, então, vó, a senhora tava em casa, passou mal, veio parar aqui. E ela nem se lembrava. Aí ela ficou mais uns dias no hospital, depois voltou pra casa. Mas nessa noite que ela passou mal, né, que ela entrou nesse dia que ela entrou em coma, meu pai foi ficar com ela no hospital, né, depois que tudo passou, e eu fui pra casa dela. E aí meu pai ligou, a gente ligou pro meu pai de chamada de vídeo, aí ela tava bem já, conversando tudo. Aí ela foi e falou assim, fia, você é guerreira inteligente. Mas mais guerreira mesmo, vó, é a senhora. Obrigada. De onde que a senhora estiver, eu sei que a senhora está vendo esse vídeo. Gratidão, vó, infinita, pela possibilidade de ter me recebido aqui como vó nessa encarnação. Não poderia ter escolhido uma vó melhor. Muito obrigada, vó. A senhora é um exemplo. Um exemplo para todos. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por ter esperado até aqui. Eu vou abrir vaga para consulta comigo na mesa radiônica e com baralho terapêutico a partir de setembro. Então entra no meu Instagram para você ficar acompanhando tudo por lá. Tá tudo aqui no link da descrição. Se você não deixou o like ainda, deixa, viu? Obrigada. Tchau, tchau.